Vamos nos colocar na presença de Deus. Nós estamos num tempo sagrado, num espaço sagrado, e o Espírito Divino está aqui com a gente também. Por isso vamos iniciar com a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, como outrora, por ocasião de Pentecostes, fizesse cair sobre os discípulos de Cristo as tuas línguas de fogo. Dai-me uma linguagem que venha do alto, para falar a linguagem de Deus, linguagem semelhante à do Mestre, que jamais proferiu senão a verdade. Linguagem que possa transmitir a autêntica mensagem do Evangelho, sem desvios e nem adulteração. Linguagem apta a exprimir a doutrina mais alta nos termos mais simples. Linguagem capaz de responder às questões embaraçosas e esclarecer as sombras e as dúvidas em mim. Linguagem de fogo, ardentes em comunicar as flamas do amor. Linguagem que, em face das misérias humanas, saiba deparar as palavras de simpatia e reconforto que elas exigem. Linguagem que possa trazer apoio aos que perdem a coragem e a esperança. Linguagem que consiga fazer compreender ao mundo de hoje o que o Verbo, palavra por excelência, revelou aos homens do seu tempo. Espírito santificador, santificai os vossos sacerdotes. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, essa noite a gente vai dar mais um passinho, aí a gente vai falar da oração preparatória. Ô, Gerson, Oi? um minutinho, meu querido. O seu som tá bem baixinho aqui para mim, para todos. Pera lá. Ah, para mim também tá. Eu ia até falar. Melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Todos estão ouvindo? Muito pouco. Muito baixinho. Assim. E agora, melhorou? Acho que melhorou. Acho que foi. Tá igual exame de vista, tá enxergando melhor? Acho que tô. Não, mas tá bem assim, gente? Eu me aproximo mais, cada vez mais. Estão ouvindo agora? Eu tô te ouvindo, mas ainda acho que tá um pouquinho É, baixo. Mas se ficar se pudesse silêncio, aumentar um pouquinho, ficaria melhor. o da Eni, por exemplo, agora tá muito melhor do que o seu. Credo. Ah, do Denilson também. Bom, o de vocês também tá ótimo. Da Ana. Então, mas o seu não está nessa altura, o Gerson. Está E um o pouquinho meu é que mais. precisa. Onde que eu aumento isso aí? Aqui no volume, né? Diminuir. Aumentei. Só um minuto, eu vou pedir ajuda aos universitários. Ana. Ana, só um minutinho aí. Deixa eu ver se a dona Edith está ali do lado, ela me ajuda. Aí nós ficamos 20 minutos sem falar. Agora, na hora que ia começar a aula, que o pessoal, né, era o tempo do ajuste. Verdade.
Não, mas se não estiver dando, a gente faz um esforço de concentração e vê se dá para. Consideração, o modo de orar. E esse nosso primeiro momento da fala hoje, a gente vai falar sobre a oração preparatória. O próprio nome já diz, preparar. É como um agricultor que vai semear a terra, primeiro ele prepara o terreno. Com certeza, este então colherá frutos. Já por outro lado, o outro agricultor que não prepara o terreno, joga a semente de qualquer jeito, é lógico, ele colherá menos fruto ou talvez até nenhum fruto. Assim acontece com as nossas orações diárias. É a mesma situação. Se não houver uma preparação adequada, o antes pode ficar vazio, o durante poderá não acontecer e no final da oração não vamos colher os frutos desejados. Esta oração preparatória nos faz entrar em sintonia com o Senhor, com toda a criação, e vai criando em nós uma disposição interna, uma disposição de ânimo em nosso interior, para assim abrir os ouvidos do nosso coração à escuta atenta da palavra de Deus. Com essa atitude, a gente vai abrindo o nosso coração para recolher as graças do Senhor. Por isso a oração implica em preparar o terreno, todo o terreno interno, o terreno físico, mental, afetivo, o terreno externo, para ser receptível à semente da palavra. Por isso que deve haver uma certa liturgia. É preciso criar um ambiente favorável para que a oração aconteça em clima de um verdadeiro encontro de coração a coração entre a palavra de Deus e a nossa própria vida, a nossa história. Sempre esse movimento, uma leitura orante da palavra à leitura de si mesmo. Essa pequena oração preparatória já nos mobiliza e nos coloca diante da presença do Senhor. Então é uma pequena oração, uma pequena dica, primeiro que sempre nos remete àquele horizonte da consideração, que falamos no nosso último encontro. Então sempre esse movimento dos exercícios, do particular ao horizonte, do horizonte ao universal, do universal ao particular, e sempre, sempre diante do Senhor. Também é uma oração de ablação, de entrega antecipada a Deus tudo aquilo que vai acontecer durante a nossa oração. Nós já entregamos antecipadamente, colocamos tudo nas mãos do Senhor. Então, a primeira palavra ali é as minhas intenções. Que são essas intenções? São as determinações da nossa vontade, que estão voltadas para o fim. Seria a nossa vontade determinada. Essas são as intenções. Eu quero isso, eu estou buscando isso, porém, estou sempre focado no fim. Qual foi o fim que eu fui criado? Nós vimos isso lá no princípio e fundamento. Para louvar, reverenciar, servir a Deus nosso Senhor e ao próximo. Para isso nós fomos criados. Então se trata de mobilizar a própria vontade, aquilo que é mais profundo, e que para Santo Inácio eu lembro que para nós inacianos, vontade tem a ver com o nosso coração, os nossos afetos mais profundos. Com essa determinação, eu já coloco a minha oração determinada, já começo a minha oração assim determinado, voltado para o fim. É lá que eu quero chegar.
Esta colocação é para que a oração me mobilize a ir até o fim. Me deixe inspirado sempre pelo fim, e não pelos meios, não pelas coisas terrestres. Porque para que eu me abra ao fim o qual eu fui criado, que é a vontade primeira de Deus. Segundo, as ações. São tudo aquilo que já está acontecendo conosco, nesse momento. As nossas ações nesse momento, no agora, no momento da oração, no hoje, à minha disposição, está mobilizada, preparada, toda a minha concentração, são essas ações, mas ainda no nível externo, em relação ao meu corpo, ao ambiente, ao clímax que eu tenho que criar para a oração. Tudo isso é para facilitar a oração. Então, no fundo, todas as dimensões da minha pessoa devem estar mobilizadas para que aconteça uma experiência. Lembre-se, é muito importante aqui, quanto mais dimensões de nossa pessoa mobilizarmos para a oração, maior é a nossa experiência de oração. Mais frutos vamos colher. Então não é uma teoria, não é um estudo. Se trata sim de ativar, de despertar toda a nossa pessoa, para que no encontro com a palavra, a nossa pessoa, o eu profundo, seja mesmo afetado e esteja preparado, disposto a acolher, ou deixar-se conduzir pela graça, pela palavra, pelo Espírito Santo, que reza em nós clamando Abba Pai, Paizinho. É deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Seria como se de um momento para frente a nossa oração não estão mais em nossas mãos, as rédeas, elas passam de mão. Então, seria essas ações. O terceiro, as operações. O que são as operações? São todos esses movimentos internos. Agora, é no nosso interior. Tudo aquilo que acontece no mais profundo de mim durante a oração. Os sentimentos, os desejos, a vontade, os pensamentos, a imaginação, enfim, todo esse movimento interno que nós inacianos chamamos de emoções. São as operações. É uma característica dos exercícios espirituais. Santo Inácio usa esta expressão, uma agitação dos espíritos. São essas operações internas no meu eu profundo. Tudo está em movimento, porque estou diante da palavra e ela me afeta. Vimos lá no princípio e fundamento que tudo está em movimento e tudo acontece no hoje eterno de Deus. Desta maneira, já estou me mobilizando. Todo o meu ser está se preparando para acolher a palavra viva, o alimento que caiu do céu. Então são essas operações internas, sentimentos, desejos, vontade, pensamentos, imagens, apelos, e por fim, se esses apelos vêm de minha parte ou da parte de Deus. Seria quando eu sentir um apelo na minha oração, é ver de que parte ele procede. Aqui eu destaco um ponto que é muito comum quando entramos assim em oração. Não tem como entrarmos em orações e deixarmos, digamos assim, entre aspas, nossas banda podre. Nós entramos e devemos entrar com todo o nosso ser, porque tudo isso nos pertence, são as bagagens da nossa vida, e ela nos acompanha. Inclusive, acho que realço aqui que foi uma pergunta feita no último encontro, que daí, estas são provavelmente as responsáveis, talvez, pelas nossas distrações no tempo de oração.
porque isso nunca lute contra uma distração na oração. Nunca. Às vezes pode ser uma situação de sua vida que quer ser rezada. É o Espírito que está te suscitando. Mas isso aí nós vamos ver mais lá na frente, um outro dia, uma outra quarta-feira aí na frente, quando falarmos somente sobre distrações na oração. Porque o nosso foco hoje é essa pequena oração preparatória. É uma oração de descentramento, de saída de si. Porque dizemos isso porque de um certo ponto na oração para frente nós não devemos mais ter o controle da oração. As rédeas não podem permanecer em nossas mãos o tempo todo da oração. Nós não devemos e nem pretendemos pôr palavras que queremos escutar da boca de Deus. Não deve ser uma oração farisaica, puro ego. Não, é entregar-se. A rédea passa de mão. É o Espírito, o santificador, que nos conduz a mostrar dentro de nós quais são as nossas sombras, nossos baús, que a gente ainda não conhece. Mas para isso a gente tem que aprender a se entregar na mão do Espírito. Desta forma, Santo Inácio inicia com esta oração. Já começamos a oração se deslocando, entrando em sintonia com a presença de Deus, do Espírito, saindo do nosso lugar, como no texto lá de Moisés, saindo do nosso espaço, do nosso lugar cotidiano, para entrar num outro lugar, no lugar sagrado. E quais serão as minhas sandálias que devo tirar para adentrar neste lugar sagrado? Então, a própria oração preparatória já nos coloca num horizonte, num espaço que é instigante, é inspirador. Essa oração preparatória deve se fazer presente em todas as orações, que no fundo é retomar sempre a consideração do princípio e fundamento, que se visibiliza em cada oração. Seria aquele clima do amor exagerado de Deus por nós. Cada oração dá um rosto original, todo original, ao princípio e fundamento. Por isso dizemos, o princípio e fundamento vai marcar todo o percurso dos exercícios espirituais. Seria como um pano de fundo, que vai permear toda a caminhada. E por isso ele vai sendo retomado, aprofundado em diferentes ângulos. Então, não é um texto de adorno, de enfeite que Santo Inácio fez, ou uma oração que ficou lá atrás. Não. Aliás, essa também é a dinâmica dos exercícios espirituais, onde não se trata de cumprir etapas. Terminou uma etapa, ela fica lá para trás, abandonada, e de repente começa uma outra etapa. Cada etapa dos exercícios espirituais, cada modo dos exercícios espirituais é acumulativo. A pessoa vai caminhando na sua experiência, carregando uma bagagem que já vivenciou, porque tudo isso vai ter também uma ressonância, ter um impacto mais lá na frente. Talvez naquele momento da oração que a pessoa fez, ela não tenha ido muito ao fundo, mas agora no percurso, vira e mexe, vai para lá, reza, vem, ela vai acabar captando uma outra dimensão, uma outra matiz. Então podemos representar o percurso dos exercícios espirituais como uma espiral que vai aprofundando, vai afunilando. O exemplo de um funil. Eu acho que todos aqui conhecem um funil. Você coloca um líquido na parte de cima, ele vai rodeando, rodeando e vai indo lá para a parte fina. Esses são os exercícios espirituais. Por isso que a gente diz se abrir do particular ao universal, do universal ao particular. É esse, trazendo para esse funil. Tudo que pertence a mim, tudo a minha vida. Daí, tem que ser rezada. Então, é por isso que essa oração preparatória já desperta em nós esse grande ânimo e generosidade.
sintonizado com a ação do Espírito. E por isso requer presença, abertura, receptividade. No fundo é deixar Deus ser Deus na nossa oração. Porque o nosso ego, gente, ele é danado. Ele quer ter o controle. A centralidade da nossa oração deve estar sempre em Deus. Por isso consiste em pedir a graça de Deus. E diante de Deus sempre somos pobres, como pobres. Sentimos que devemos sempre estar abrindo espaço para Deus, para que Ele, com Sua palavra, Sua graça, vá atuando no nosso interior, onde vai nos iluminando, nos inspirando na caminhada. Mas lembre-se, essa abertura, gente, ela tem que partir de nós, só de nós. Então vocês percebem, muitas vezes, essa pequena dica inaciana passa assim um pouco despercebida, mas ela tem uma importância muito grande, como falei, porque essa pequena oração preparatória é que vai dar cor e sabor às nossas orações. Porque sem ela, a oração pode cair num formalismo. Podemos seguir à risca todos os preâmbulos, todos os passos, mas, mesmo assim, fica uma coisa meio formal, meio racional. E então é essa pequena oração preparatória que vai dar todo o sabor, o calor, à própria meditação. Assim como depois lá na frente a contemplação, a repetição, a aplicação dos sentidos, enfim, em todos os modos de orar que encontramos nos exercícios. Então não é uma oração intimista, separada, isolada. A oração preparatória nos faz sentir em comunhão com toda a realidade, com toda a criação, com todas as pessoas e, sobretudo, nos faz entrar em sintonia com essa presença proveniente de Deus cuidador. Temos sugerido que essa pequena oração preparatória poderia também ser feita no início do dia, ao despertar. As pessoas têm assumido isso como um hábito de vida. Não só para os tempos de oração, mas isso poderia ser uma prática cotidiana. Logo ao despertar, abrir os olhos, já entrego tudo o dia que vai acontecer nas mãos de Deus e já faço a minha oração preparatória ali mesmo, ao acordar. Dar bom dia para Jesus e agradecer a Ele pelo nosso novo dom a ser vivido, um novo dia. Logo após fazer a oração preparatória, Senhor, para que todas as minhas intenções, ações e operações, meus sentimentos e pensamentos, o meu trabalho, meus encontros neste dia, as minhas atividades, as minhas dificuldades neste dia, tudo o que vai ocorrer neste dia, seja puramente ordenado para te louvar, reverenciar, amar e servir a ti, somente a ti. Então, se começamos o dia com esse clima, gente, mesmo que talvez tenhamos que enfrentar dificuldades naquele dia, já começamos o dia com um estado de ânimo, com muito mais afinado, apurado, do que alguém que ao acordar já imagina, hoje vai ser um dia difícil, tenho aquela situação para resolver. Então essa pessoa ela já acorda desanimada. No próximo encontro, nós vamos falar sobre o primeiro preâmbulo, que é a composição vendo lugar. Depois sobre a petição da graça e depois os pontos. E devagar a gente vai caminhando e se aprofundando no método inaciano de orar. No caso, nesse momento, é a meditação inaciana. E vamos iniciar assim, vamos assim perceber que com a inspiração da consideração do princípio e fundamento que já vimos no último encontro, a meditação passa a ter um outro sabor, uma inspiração, não somente uma simples reflexão, que não é apenas ter ideias bonitas, é muito mais do que isso, gente. Um encontro de coração a coração. Lembro que para nós inaciano, ideias vai muito além
né? Os nossos pensamentos vão muito além do que somente as ideias. Pronto, isso já cria uma intimidade, uma presença, a pessoa já fica mais aberta, assim, acolhida diante de Deus, que vem com a sua palavra, com a sua graça, atuar no mais profundo de cada um de nós, no tempo das orações. Então é isso, sobre a oração preparatória, gente. Agora a gente vai dar no segundo momento da nossa fala mais um passo. A gente, no nosso último encontro, na consideração do princípio e fundamento, nós nos situamos nesse grande horizonte, né? O sonho de Deus na criação de tudo e de todos, neste grande movimento de vida, nesse grande diálogo amoroso que reforça os laços, que criam comunhão, que nos faz sentir conectados com todas as expressões de vida, nesse grande horizonte, que nos faz tomar consciência da nossa dignidade, do nosso lugar, da nossa missão, dentro desse grande horizonte. Então, esse é o sonho de Deus, é de nós estarmos ali, em comunhão com tudo e com todos. Mas, de repente, vamos começar a perceber que esse grande sonho de Deus, quando Ele criou tudo, esse horizonte, esse movimento de vida, vai encontrar resistência, obstáculos, do nível pessoal e do nível coletivo. Portanto, agora, nesse momento, vamos começar a rezar o outro lado da moeda. Vamos assim dizer, vamos rezar as rupturas, as quebras. Quebra de relação, quebra de amor, ruptura de aliança. Vamos rezar o pecado. Mas aqui sempre insistimos. Não se trata de rezar o pecado enquanto transgressão de leis e de normas. Não é isso. Na concepção bíblica, pecado é ruptura de aliança. Lembro que nós vimos lá na consideração do princípio e fundamento como Deus, em diálogo com a humanidade, fez uma aliança com a humanidade, uma aliança que também abarca toda a criação. Por isso essa interação, esse cuidado, esse respeito com todas as formas de vida. Nós, seres humanos, que entramos em sintonia com o Deus trabalhador e vamos tornando esse mundo mais habitável. Porém, por outro lado agora, vamos aprofundar que há sim uma outra resposta de parte da humanidade. Aqueles que se fecham, não entram em sintonia com essa ação proveniente de Deus, e vão dar as costas para Deus. Vão romper a aliança, rompendo o diálogo com o Criador, consigo mesmo, com os outros e com a própria natureza também. Será que eu não faço parte desta humanidade que virou as costas para Deus e se distanciou de Deus? Portanto, a partir de agora, vamos dividir em 3 momentos: o pecado social, o pecado pessoal e a misericórdia de Deus, a qual está ali, agindo a todo momento em nossas vidas. Isso porque, claro, tudo está interligado. Nós vimos lá no princípio e fundamento. É uma teia de aranha, tudo está interligado. Porque por uma questão mais pedagógica, aliás, Santo Inácio ele foi muito esperto nessa hora de começar a história do pecado. Ele começa pelo pecado dos nossos pais, né? Da humanidade, o pecado social, que perpassa as estruturas sociais, políticas, econômicas, religiosas, para depois comentar sobre a nossa contribuição para esse pecado social. Nós estamos inseridos ali,
Porque ao mesmo tempo que somos vítimas, sofremos com a situação, nós também talvez estejamos colaborando de uma certa forma para que esse pecado social da humanidade aconteça. Mas como assim colaborando? Isso vai ficar mais claro para nós no nosso próximo encontro, onde iremos falar sobre os nossos pecados de raízes, os quais habitam em nosso eu profundo e que depois se expressam também em rupturas, violência, distância, frieza, e talvez seja a nossa colaboração para isso. Por agora, se possível for, vamos dar nome a estes pecados que estão ao nosso redor. Nós somos impactados por isso. Nós não estamos numa redoma, estamos encarnados no contexto. E muito mais hoje, um contexto tremendamente violento. A opção pela morte é claríssima, em todas as instâncias. A violência, o preconceito, o julgamento, o ódio, a intolerância, então. Assim, todas as expressões que vão aparecendo, que brotam desse pecado social, o qual brota do interior do ser humano, porque é ali que está enraizado e depois se visibiliza nas estruturas. Vai criando estruturas pecaminosas, desumanizadoras. Então, por isso que aqui a proposta é considerar essa história de pecado, mas enquanto pecado na concepção bíblica, que é esta quebra de aliança, quebra de amor, ruptura de relação, fechamento, enfim, dar as costas para o próprio Deus. Mas se trata então, à luz da misericórdia, também despertar em nós e ativar em nós essa missão, que é própria de todos, de sermos pontes de reconciliação, pontes de diálogo. Apesar de todo esse contexto de pecado dividido, quer dizer, com todos esses muros, né, que nos cercam, não são só muros físicos, mas muros também mentais, afetivos, muros sociais talvez, que vão nos isolando, alimentando uma suspeita, um medo com a relação às pessoas. Então, a partir daqui, que a experiência dos exercícios também nos faz tomar consciência dessa história de pecado, que é uma história de desintegração, divisão, desumanização. Santo Inácio pede para imaginar antes da criação do mundo com o pecado dos anjos. Ele tem raiz lá longe, depois dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Depois da história, até depois chegar a um nível pessoal. Então é isso, é uma história de ruptura, e nós também fazemos parte dessa história. Mas no meio dessa história, sempre é claro que a misericórdia está presente. No fundo, a expressão desse pecado da humanidade, pecado social, se manifesta justamente essa perda dessa memória. Perdemos a memória, perdemos o caminho do coração, perdemos a memória de que nós somos parte de um todo. Quer dizer, essa consciência foi quebrada, que somos integrados num tudo. Há uma harmonia no início da criação. Há uma harmonia. E essa religação com tudo e com todos, perdemos essa memória. E vamos nos
isolando, nos fechando. E aí os encontros, os diálogos, a comunhão vai se rompendo. E isso vai gerando dor, gerando morte. Santo Inácio vai dizer, isso está gerando também infernos. Isso são os infernos que estão ali, de exclusão, de violência, de miséria. São os infernos gerados por essa ruptura. Como de fato o pecado aqui é a ruptura de aliança, de quebra de amor e de relação. Santo Inácio pede que em toda oração, nesse dia, deve ser feito diante de uma pessoa, diante do crucificado. Diante ele, quer dizer, não só na frente da cruz, se possível, mas o mais importante é estar como que de mãos dadas com o crucificado, e não da lei, porque a lei não abre caminho, porque a lei não abre futuro. A lei acaba alimentando sempre o sentimento de culpa, angústia. Por isso que não é para verificar as transgressões de normas, de leis. Não é isso, gente. Então, colocar-se diante do crucificado, ali está a expressão mais radical da misericórdia. O crucificado que não nos condena, mas que nos ajuda a ler com objetividade a nossa história de infidelidade. E ao mesmo tempo nos aponta para a frente. A misericórdia sempre abre possibilidades de vida. Por isso se trata sempre de colocar diante do crucificado. No caso aqui, imaginar-se ou se colocar-se diante da cruz, que é a expressão máxima da misericórdia. Portanto, é um encontro sempre afetivo, provocativo, mesmo no pecado. Mesmo no pecado é um encontro afetivo, provocativo, que nos impulsiona a uma nova vida, a um olhar compassivo do crucificado, fazer uma leitura da realidade, não se tratando de buscar julgamentos ou culpado, não é isso, gente. É ler com objetividade, uma leitura misericordiosa, para poder então despertar em nós o sentido de presença. Eu estou se inserido em tudo, em todos. Que devo eu fazer diante dessa realidade? Por isso, diante do crucificado, brota esse chamado, esse colóquio da misericórdia. Que fiz, que faço e que deverei fazer por Cristo. Que fiz, que faço e o que deverei fazer por Cristo. Então, trazer essa realidade, cada um de vocês, traga o seu contexto, o seu ambiente, onde você mora, onde você trabalha. Não precisa ir muito longe. Basta trazer à memória as situações que compõem ali o seu contexto, a sua realidade. Quantas rupturas, quantas violências, quanta solidão, quanta miséria. E está aí na nossa frente, na frente dos nossos olhos. E talvez, muitas vezes, estamos ali passivos, insensíveis a estes acontecimentos e vamos nos acostumando. O pior é isso, gente. Nós nos acostumarmos com essa miséria, com a dor, com a violência, e isso acaba não nos impactando mais. Com essa realidade que ocorre com diversas pessoas, estamos acostumados com esse pecado da humanidade que já não nos afeta mais, talvez. Por isso aqui, rezar o pecado da humanidade se trata de despertar a nossa sensibilidade. Que tudo isso nos afete e que de repente em nós, que desperte em nós um impulso. Não podemos continuar assim, não podemos ficar assim acomodados, só fazer uma leitura, que pena, o pecado da humanidade.
Então aqui se trata de ativar essa sensibilidade, para então alimentar esse impulso, para sermos presença reconciliadoras de situações ali duras, difíceis, colocar a nossa energia, a nossa vida, a nossa formação a serviço para criar, alimentar e sustentar os laços humanos, e aí as relações sociais também. De fato, só podemos ser pontes de reconciliação se fizermos a experiência de encontro com a misericórdia, que se faz visível no crucificado. Então, a partir dessa misericórdia, também ativar e despertar a faísca da misericórdia que está dentro de nós, para que essa sensibilidade social também se faça presente e que possamos nos deixar impactar pelas circunstâncias de violência, de morte, na qual nós estamos mergulhados hoje. O texto também nos recorda e pede para situarmos diante da criação. E aqui aparece mais uma vez esse horizonte que falamos antes, o da consideração. Então é essa oração que não deve ser feita num clima de desânimo, de impotência. Não é isso. Aparece aqui nos exercícios e diz assim: exclamação de admiração com intenso afeto, repassando todas as criaturas, como me deixaram com vida, e nela me conservaram. Os anjos, como me suportaram, protegeram e rogaram por mim. Os santos e santas, como intercederam e pediram por mim. Igualmente os céus, a lua, as estrelas, os elementos, as frutas, as árvores, os peixes, os animais e a terra que não se abriu para me engolir. Vemos aí claramente que há uma solidariedade universal, apesar da violência, das rupturas por parte da humanidade. A natureza ainda é misericordiosa. Também esta oração de meditação também deve ser situar diante desse horizonte da criação, que ainda me sustenta. Vem o sol, vem a chuva, as plantas, as frutas, a natureza nos sustenta, nos alimenta. Então podemos dizer, é uma conspiração misericordiosa, uma solidariedade universal. Mesmo com toda essa violência que a criação sofre, no entanto, ela ainda continua nos sustentando e alimentando. Por isso que esta oração de meditação deve ser feita neste horizonte, para não cair no desânimo, na tristeza, parece que não tem mais saída. Não é isso. Uma exclamação de admiração com intenso afeto. Por isso que vai para o nível mais profundo, o coração, onde fica afetado, impactado por essa realidade. E desse coração, então, sempre brota um desejo de trabalhar em favor da vida, para restabelecer um diálogo com as pessoas, com a realidade, ser presença dialogante. Esse diálogo amoroso, compassivo, que acolhe a todos. Ali nós indicamos vários textos bíblicos, repassado brevemente por eles, e aí, então, para cada dia de oração, basta colher um texto. O texto de Jeremias, é o primeiro lá, 5, 21 a 29, então, é assim, um texto muito forte, porque descreve o contexto do pecado social. Neste coração há uma violência. Enfim, parece que o texto que foi escrito, parece que esse texto aí foi escrito ontem, né, gente? Não parece? É muito atual com os acontecimentos de hoje em dia. Vimos na TV que somente por uma manobra que um carro de aplicativo faz em frente de um outro carro, lá a mãe de 2 filhos que se dirigiam ao salão de beleza, né, para arrumar para a cerimônia do Dia das Mães, acabou morta, foi baleada, né? É uma barbaridade, é a violência que está no coração do homem. Então é esse texto de Jeremias, devemos rezá-lo.
ler esse texto bíblico de Jeremias e depois vai lendo o seu contexto, o seu ambiente, vai trazendo isso que Jeremias descreve e perceber que está acontecendo ali ao nosso redor. Trazer essa realidade para despertar o desejo de querer ser presença diferenciada. Nesse contexto, não se trata de ser uma presença omissa, que se acostuma com a dor, com a miséria, com a violência. Depois tem esses 2 textos de Isaías. Talvez quem preferir pode até juntar os dois numa oração só. O primeiro texto é o 59, 1 a 14. Também descreve o mundo do pecado, das rupturas. Também ali é um texto muito forte, é uma denúncia. Já o texto seguinte, Isaías 65, 17 e 25, já é o anúncio. Ele está propondo um novo mundo, novas relações, um novo céu, uma nova terra. Então, talvez juntar esses 2 textos em um só momento de oração. Porque, de um lado, temos a denúncia, onde desvela essa realidade dura e violenta. Mas, ao mesmo tempo, é um texto que aponta para um mundo novo, diferente. O anúncio. Isso é próprio do profeta. Denuncia e anuncia também. Então, Então, aqui você pode trazer os sinais da morte nesse mundo onde você vive, convive e trabalha. Mas também fazer memória que muitas vezes, claro, talvez esses sinais de vida não apareçam tanto, porque nos meios de comunicação são as desgraças que dão notícia. As coisas boas parece que não são relatadas, né? Talvez porque não tem graça em relatar audiência, talvez não tem graça em relatar, talvez tenha graça de relatar só as desgraças da audiência. Gênesis 11, 1 a 9. É interessante ali que a torre é a Torre de Babel. Então, todo o simbolismo de uma torre revela essa prepotência da soberba do ser humano de querer subir, querer ocupar o lugar de Deus. E essa subida vai significar uma queda. Queriam buscar os céus, mas aí acaba com uma queda. E aí então com essa ruptura o diálogo vai sendo rompido, já ninguém mais entende ninguém, vem outras línguas que vão surgindo, as pessoas que falavam línguas diferentes, então não há mais possibilidade de diálogo. E quando o ser humano não se aceita como humano, ele quer sim fugir da sua própria humanidade. Isso é claro, quando a gente não se aceita humano, nós queremos sim fugir da nossa humanidade. Querer subir para as alturas, ele então acaba caindo, rompendo a relação com os outros, rompendo a comunhão com o Pai, rompendo toda a possibilidade de diálogo. Então também é uma imagem interessante meditar sobre esse texto. Então é isso, no nosso tempo de oração pessoal, fazer essa preparação, mobilizar, dar graça pelo dia de hoje, dar graça pelo dom que está terminando, mas preparar-se para acolher o dom que virá amanhã, um novo dia, para vivê-lo com mais intensamente, sempre em sintonia com o Senhor, de olho no crucificado, sinal de plena misericórdia. Então é isso. Uma boa noite para vocês e que o Espírito Santo os ilumine na oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Inácio Peregrino, rogai por nós. Nossa Senhora da Estrada, rogai por nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.